Em que projetos você está trabalhando para si, para os seus objetivos hoje? Ou será que você só trabalha, só se esforça, gasta o seu suor em projeto dos outros? E aí, beleza? Aqui é Leonardo Lima, falando sobre projetos na sua vida mais produtiva. Quando se fala em projetos, a maioria das pessoas imagina algo muito complexo. A algumas dessas pessoas lhes vem à cabeça uma pilha de papéis, a outras um programa cheio de gráficos, falando em termos difíceis, como termo de abertura, WBS, etc. Para outras ainda vem a imagem de um croquis ou uma planta baixa de uma edificação. No entanto, projetos têm uma definição um pouco diferente disso. E a definição que eu mais gosto de utilizar para um projeto é bem mais simples. Projetos são esforços temporários coordenados com a finalidade de atingir um objetivo único. Essa definição é utilizada inclusive por padrões internacionais de projetos. E ela me parece ser muito mais simples do que aquilo que é a imagem construída no senso comum a respeito disso. Bem, e os projetos podem ser complexos? Ah, podem sim. Podem ser bem complexos. Mas isso é uma notícia muito boa, porque alguns projetos são tão complexos que eles criam maravilhas que nenhuma vida humana seria capaz de construir durante o seu período nessa terra. Então, se não fosse pela coordenação de vários esforços em muitas atividades, a gente não obteria tais resultados. Porém, os projetos podem ser muito mais simples do que você imagina. Você duvida? Pois hoje eu vou falar para você como executar um projeto seu, relacionado aos seus objetivos, utilizando o que há de mais atual e que provavelmente já está nas suas mãos, sem precisar gastar nem tempo, nem recurso financeiro com isso. Então vamos lá. Primeiro, vamos reformular o conceito, quebrar objeções a respeito de projetos. Qualquer pessoa pode ter os seus próprios projetos e provavelmente os tem. A diferença é que, normalmente, você não os chama assim, de projetos. Mas pega lá o conceito. Esforços, coordenados, objetivo único. Agora vamos ver se encaixa. Ter um filho, se formar no ensino médio, na faculdade, comprar um automóvel. Será que você já fez ou quer fazer alguma dessas coisas? E será que, por eu atribuir o nome projeto a elas, você agora vai pensar, não vou fazer mais, é algo muito difícil? Penso que não. E ainda bem que você provavelmente está pensando assim. E eu tenho certeza que você já utilizou de algumas ferramentas para concluir algum desses projetos, como por exemplo, se você cursou a faculdade ou o ensino médio, havia um plano de ensino, algumas metas que você deveria bater ali. Só que isso não estava no seu controle. E a partir do momento em que você saiu dali, você precisava transferir essas ferramentas para algo que você pudesse utilizar. Um passo a passo, atividades, uma sequência. Porém, nós somos ensinados a ser bons profissionais. A diferença é que as ferramentas mais desenvolvidas estão relacionadas à nossa profissão e ao estudo dessa profissão. Mas para você controlar os seus próprios objetivos, você não precisa fazer um curso de gestão de projetos, uma faculdade de 3, 4 anos, e nem adiantaria. Até porque ela se propõe a te ensinar a ser um bom profissional e não a cuidar da sua vida e das outras áreas. E eu vou citar um exemplo de um projeto da minha vida, um projeto que eu executei junto com minha irmã. Bom, a ferramenta atualizada que provavelmente está nas suas mãos é o WhatsApp. Não sei se você conhece, mas se conhece terá facilidade em realizar os seus projetos a partir de hoje. É claro que ela não se aplica a todos os tipos de projeto, mas muita coisa você pode fazer por lá. E como funcionou essa experiência minha? Bem, na época eu queria ajudar a minha irmã a concluir um projeto pessoal dela, um objetivo único na vida dela. E eu propus para ela a seguinte forma: a gente criava um grupo no WhatsApp com o título, em que o título
era o objetivo final daquele projeto. E assim como eu criei um grupo em que eu passava tarefas, ou seja, os esforços temporários coordenados para que ela atingisse aquele objetivo, nós criamos também um segundo grupo. Nesse grupo havia o título Ser Gentil no Trânsito. Este era o meu objetivo. Eu já havia tentado várias vezes fazer isso, mudado algumas atitudes, porém eu continuava impaciente, continuava nervoso no trânsito e às vezes fazia algo que eu não gostaria. Naquela época eu já pensava em ser pai e eu imaginava que eu precisava concluir esse projeto porque eu teria um filho e eu não queria ser um mau exemplo para ele. E funcionava assim. Uma vez por semana, ela entrava no projeto e me enviava geralmente em torno de 3 tarefas para eu executar durante a semana. Tarefas como andar somente na fila da direita por X dias ou por uma semana. Ou deixar alguém ultrapassar quando você estiver na via principal. Sair da via e deixar a pessoa passar. Ou como, por exemplo, observar as suas reações quando uma pessoa fecha outra pessoa que não era você. Ou simplesmente esquecer a buzina, não utilizar mais a buzina. E assim, semana a semana, eu respondia como tinha sido a minha execução daquelas tarefas. O que tinha dado certo, o que não tinha dado certo. E ela passava outras tarefas como resposta a essas. Às vezes eu tinha que continuar a fazer algumas que eu não tinha feito muito bem e às vezes eu já passava para outras tarefas. Como, por exemplo, observar a minha respiração, trabalhar com isso, tentar me acalmar através da respiração. Uma espécie de meditação durante a direção. O que aconteceu é que, realizando isso como um projeto, tendo isso no meu cotidiano como uma atividade coordenada, eu consegui transformar a minha maneira de dirigir em pouco mais de 2 meses. Algo que eu já vinha tentando há anos, vinha sendo alertado por pessoas próximas de que eu não poderia continuar fazendo daquela maneira, porque em algum momento eu poderia arrumar uma briga na rua por conta de questões de trânsito. Alguém poderia me parar ou eu poderia bater o carro e ali eu gerar um conflito que se agravasse. Sabendo disso, percebendo o quão simples pode ser um projeto, mas entendendo o quão poderoso pode ser o resultado, você acha que você consegue executar um projeto também? Se você já está há mais tempo aqui no canal, você vai ver que eu também apresentei uma outra ferramenta chamada Asana, que trabalha com projetos um pouco mais complexos, com um maior número de atividades. Essa ferramenta também pode te ajudar e eu vou deixar o vídeo aqui em cima para que você assista também outras formas de fazer projetos, de concluir objetivos que dependem de várias ações coordenadas. Isso faz sentido para você? Existem pessoas na sua vida que precisam aprender a lidar com projetos para alcançar resultados que talvez não sejam alcançados com ações mais isoladas, como o meu caso? Se sim, já sabe, né? Compartilha esse vídeo, curte, se inscreve, porque isso ajuda muito o canal e o canal ajuda mais pessoas quando você faz isso. Com isso eu fico por aqui. E antes de terminar, eu quero falar para você, lembrar que eu estou com o meu livro recém-lançado que se chama De Propósito e eu vou deixar informações aqui no final e na descrição para que você conheça essa obra. Lá eu falo a respeito de projetos, de objetivos, de propósito, enfim, uma série de coisas que tem a intenção de mudar a sua mentalidade para uma mentalidade mais próspera e ações mais produtivas na sua vida. Com isso eu fico por aqui, até logo e tchau!